Valdir, seu amigo de todas as horas. Querer é poder, é bom ter você na minha companhia. Eu ligo a TV e quero saber sobre o meu dia a dia. Valdir e você, Valdir e você, falando a verdade com sinceridade. Valdir e você. Seu amigo de todas as horas. Querer é poder, é bom ter você na minha companhia. Eu ligo a TV e quero saber sobre o meu dia a dia. Valdir e você, Valdir e você, falando a verdade com sinceridade. Valdir e você, Valdir e você, Valdir e você, falando a verdade com sinceridade. Valdir e você. É mais um programa gostoso e maravilhoso na sua companhia, porque tudo de bom que a gente faz na vida vale a pena repensar. Hoje está um tempinho meio chuvoso, meio friozinho. Sabe que vai esquentar hoje na Baixada Santista? Mandar um abraço para quem está agora assistindo nosso programa, Valdir e você, pelo santaportal.com.br. E olha, não esqueça o toque de hoje. Hoje você vai acordar de manhã. Você quer economia? Você vai aonde? Vai como Valdir. Todos os dias eu vou no supermercado Sonda, porque é o melhor preço da região. Hoje o Sonda está de portas abertas, recebendo você. Bom dia, Brasil, porque está no ar Valdir e você. E hoje eu quero trabalhar maravilhoso. Aquele abençoado dia para você ter realização, ter força, ter coragem e não desistir. Valdir não gosta de pensamento negativo, de gente com pé azarado. Sai de mim, Uruca. Deixa eu ver quem está aqui no ar comigo hoje, ao vivo aqui, por todo o nosso Brasil que está bombando a nossa audiência. Mandar um abraço para Carapicuíba, toda a região da Zona Leste, muito sambista ligando, muitos grupos musicais. Mandar um beijinho para Eliana de Lima. Mandar um abração gostoso pro Gabu do Raça Negra, que tá um sucesso. Como é que tá o show dele, o nome que ele fala? Viajando pro Brasil, de bem com a vida. Sabe quem tá de bem com a vida? Sou eu, querido. Eu tô de bem com a vida e você também tem que estar de bem com a vida, porque a vida é isso. É você estar de bem com a vida, é você cantar, é você namorar, é você paquerar, é você dançar, é você o show, querido. Vai fazer o quê? Vai ficar ai, pra lá. Vamos lá. Bom dia, meu anjo. Bom dia. Quem é você, com esse sorriso maravilhoso aqui? Karina Oliveira. Karina Oliveira. Veio da onde? Praia Grande. Praia Grande. Você sabe que o Valdir e você vai estar na Praia Grande, não é? Ou não sabe ainda? Não sabia. E você não está sentindo o Valdir e você. Por quê? Quem indicou você aqui no programa, Valdir e você? Por causa do trabalho. Olha para as câmeras para você, todo mundo agora você vai ficar falado aqui em toda a Baixada. Quem é que trouxe você no Valdir e você? Jailton. Ô Jailton. Um abraço pro Jailton. Isso, agradecer as pessoas que trazem a gente num caminho Com bom. certeza. Porque às vezes a pessoa é ingrata, senta aqui e fala, quem trouxe você? Eu mesmo vim, quem mesmo veio? Vai para lá mentir. Ninguém vai sozinho, porque ninguém anda sem perna. Agora que horas são? 7 horas da manhã e 5 minutos. Vamos cantar que o Valdir quer ver você cantar. Vamos. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude. It's tearing me apart, it's running every day. I swore I would be true, and honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I mean so deep.
get by, trying not to lie. Things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used, but you always really knew I just wanna be with you, but I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Oh, do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? If you Canta bem. Quem canta bem tem que merecer os aplausos aqui. Qual a sua idade? 21 anos. Quantos anos você começou a cantar? Acho que desde de sempre, né? Qual o maior sonho da sua vida? Hoje. Hoje? E é que vai mudando. O tempo passa, a gente vai mudando. A gente quer uma coisa hoje, quer no tempo. Aí nós estamos conversando no carro hoje sobre o tempo. O que você acha sobre o tempo? Muitas pessoas acham que o tempo é ingrato, que a gente perde os filhos, perde os maridos, perde os sonhos, vai se envelhecendo. Eu não vejo o tempo como algo desnecessário, eu vejo como um poder. E o tempo, para mim, eu tenho uma visão dele. E a sua visão do tempo, assim? O que você sente do tempo? Bom, eu toco há mais ou menos quase um ano e eu vejo que nesse percurso, né, desde o começo que eu cheguei até aqui, eu evolui demais. Então, o tempo, eu acho que é maravilhoso. Tem alguma coisa que ficou no tempo esquecido, que você queria fazer e não fez até hoje? Porque a gente esquece algumas coisas na vida. Sim, O sim. tempo, a gente fala, poxa, o tempo passou e eu não fiz. Não é que você não fez. Foi pior do que você não fazer. Que você viu que tinha que ter feito e você não fez. Então, acho que o que eu devia ter feito era perfeccionar mais a voz, fazer uma aula. Já participou de algum festival? Já foi em algum programa de televisão? Você já cantou? Você já gravou algum CD? Não. Já fez algum Programa de televisão é a primeira vez que eu Primeira tô. vez no primeira Valdir e você. vez. E o que está sentindo assim de estar num programa? Ah, eu tô adorando. Quero mandar uma palavra para alguém que está assistindo nosso programa. Nós estamos agora numa audiência maravilhosa que eu quero agradecer. A cada dia, a cada momento, vocês estão fazendo isso comigo. Isso é muito importante para o Valdir. Essa comunicação. Fala, Valdir, mas logo cedo esse programa assim, musical, essas crianças que você está dando oportunidade para todo o Brasil. Nós estamos com 700 mil mães de todo o Brasil. Pernambuco, Bahia, Ceará, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro. Mães que não acaba mais. É muita gente linda que dança, que faz penteado, que faz sapateado. Gente, eu descobri um grupo aqui em Santos. Elas são uma graças. E semana que vem ela vai estar comigo aqui no programa, se Deus quiser. Eles fazem um trabalho de patins. Ela dança patins, ela tem um grupo maravilhoso, um espetáculo. E é isso que o Valdir quer trazer aqui no palco da Santa Cecília TV. É esse espetáculo. O Valdir e você é isso. É trazer novos talentos e chamar a atenção de todas as mães. Preste atenção, a minha querida Karina, que está aqui cantando. Você pode agora concorrer a show de prêmios no Valdir e você. Então vai se inscrever, porque vai ser rápido a chamada. Entrou no site, a gente sorteia 10 pessoas, 15 pessoas que estão inscritas já e já coloca no concurso. Depois você não faz, ai, por que eu não coloquei meu nome? Porque você esqueceu de você fazer o mais importante. Vai agora no site valdirevocê.com.br e coloca lá direitinho, faz a sua ficha, porque nós estamos começando já o maior festival de música popular brasileira. E vai ser descoberto, eu quero os melhores cantores. Não adianta vir me agradar, eu não sou amigo de ninguém, nem mãe me mandar presente, me agrudar. Se gostar de mim, gosta sim, porque se não gostou, também não estou preocupado, porque eu estou preocupado de mostrar o talento, o valor de verdade de quem tem. Aqui, se você tem talento, eu não faço manha, nem com meu filho, nada. Se é família aqui também não cantou, sai. É igual a Karina aqui, tá ao vivo comigo. Faz uma palhinha sem violão, só para ver quem sabe cantar
Canta. Canta uma música conhecida de... Vamos lá. Conhece a Simone Simaria? Gosta Conheço. dela ou não? Gosto. O que você gosta de cantar dela? Simone Simaria. Vê outra, se você não lembrar da Simone Simaria, que eu adoro elas. Quero mandar um beijinho, assim, fabuloso, que ela tá bombando o sucesso da Simone. É Simone Simaria, não é isso? Que elas são graças, maravilhosas. São duas pessoas, assim, que é encantadoras. Quem você gosta de cantar? Além do pop rock, né? Eu gosto de fazer Marília Mendonça também. Canta um pouquinho. Marília Mendonça também é outra fabulosa, tem uma voz assim, que eu falo, quem nasce já nasce com voz abençoada. Quem não tem, bem, vai lavar a louça. E olha que lava a louça direito, hein? Porque tem gente que lava uma louça que fica os pratos tudo encrancado, que eu vou ir na sua casa te pegar. Vamos lá. Fazer Ciumeira. Ciumeira. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade Aqui no Valdir e você tocando aí, grandiosa, maravilhosa. Como é o nome dela? Da cantora? Marília Mendonça. A Marília Mendonça. Ê, Marília Mendonça, é você, querida. É sucesso em todo o Brasil, na voz agora da Karina Oliveira aqui no Valdir e você. Vamos embora, Karina. Ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Uma ciumeira atrás da outra e assim vai a vida. É uma ciúmes pra cá, é um ciúmes pra lá, outra vem pra cá. Uma música que você gosta de cantar gostoso no show, que você vai e você sente bem cantando. Sabe aquela assim? Não quero lhe falar, meu grande amor. Lembra dessa? Sei, eu não sei tocar. Das coisas que aprendi nos livros, também quero te contar tudo o que aconteceu comigo. Sabe cantar, seu professor? Eu sei cantar bem, viu? Já cantei muito, gente. Olha, eu já dancei, já rebolei, já fiz muita coisa gostosa na vida e quero fazer voltar você ser feliz. Olha, aqui você é o nosso lugar, é o cantinho do amor. Se você canta como a Karina, tem esse sorriso gostoso. Você veio de que lugar aqui da Praia Grande? Boqueirão. Boqueirão, ei, gente maravilhosa. Lá tem muita gente, viu? Muita gente do Boqueirão falando, Valdir, parabéns pelo seu programa. Ontem eu tive aqui a presença de uma pessoa maravilhosa nos estúdios e eu lembrei um pouquinho dele porque ele canta bonito, se veste bonito. E é tipo assim, como chama aquele cantor, Marcos, que eu gosto? Cadê o Marcos? Está por aí? Como é que chama aquele cantor que faleceu, que eu gosto muito dele? O Reginaldo Rossi. E ele tinha um jeitinho assim, sabe, o cabelo. Gente, olha, todo o prédio é essa noite a mensagem. Onde ele mora, todo o prédio vai assistir ele aqui no Valdir e você. Olha que maravilha. Esse programa vai amanhã. Ele vai estar aqui amanhã com o Valdir e você. Não é isso? É amanhã que ele vai cantar, não é? O senhor que vai vir aqui. É maravilhoso. Ele canta divinamente bem. E eu estou muito feliz porque a gente na vida tem que fazer o melhor para a gente, acreditar na vida, fazer o nosso trabalho, acreditar em você e você crescer na vida de uma forma natural, sem medo de ser feliz. Trabalhar com a cultura não é gostoso? Muito. Você gosta de cultura? Eu adoro. Você não é professora de música? Não, não. Não? Quer mandar alguma mensagem para alguém? Hoje Não, alguém só faz queria- aniversário especial? Não, queria agradecer só, principalmente ao Jailton e a todos que estão assistindo. Eu compartilhei bastante aí nas redes sociais. Olha só Então, que chique, né? Os Tá todo amigos mundo estão aí ligadinho. assistindo, as casas também lá da Praia Grande. E é isso, só agradecer mesmo. Eu gosto muito de Boqueirão. Boqueirão tem muita gente talentosa na Praia Grande também. Eu estou vendo muita gente que tem talento, que anda, que dança, que canta, que faz maravilha. Se você faz maravilha, se você dança, se você canta, se você é bailarina. Olha, o Valdir e você vem com um quadro infantil maravilhoso. Toda segunda-feira, Valdir e você
ele vai apresentar para você o programa Brilhantes Kids. Como vai ser, Valdir? O melhor vai subir na plataforma, então ele tem que ter desempenho, porque os nossos jurados estão de olho em casa. E as produtoras que estão ligadas ao Valdir e você, que são uma das maiores produtoras, que tem ligação com os comerciais. Eu quero mandar um abraço gostoso para o Celso Portioli, que é um das grandes parceiros, amigos, maravilhoso. E com certeza sempre nós estamos precisando, nas novelas, de modelos manequins. Então, se você tem um trabalho, se você é bonito, se você tem essa vontade de ser um modelo, de você desfilar também, de você fazer novelas, ser figurante, é magnífico você se inscrever agora no Valdir e Você, porque nós estamos recrutando gente bonita, capacitada, ator e atriz, para fazer novela na Globo e também fazer participações dentro do SBT em alguns quadros dos meus amigos. Então, se você deseja, ou de qualquer lugar do Brasil, você é uma agência, você ligou para o Valdir, me pediu, o seu filho com certeza tem garantia comigo, não tem brincadeira, e essas mães que ficam correndo com os filhos para cima e para baixo, todos nós sabemos que essas mães não vão conseguir nada e vai derrubar esse filho, porque é lastimável muitas mães fazer do seu filho, às vezes, o que não pode. Então, a mãe tem mais pressa do que o filho ser famoso. E as empresas têm uma ética, a televisão tem um regime. Somos fechados e somos fechados e vamos continuar fechados. Só quem entra é quem a gente mesmo fala, vai, querida. É como a Xuxa, aquele sorriso maravilhoso. Ei, Xuxa Meneghel, maravilhosa, linda. Você sempre fez um trabalho lindo com as crianças. Você fez sempre um trabalho verdadeiro com você e por isso até hoje você ainda é a rainha dos baixinhos. E vai fazer o quê? Quem não quer, quem não gosta, querida, ó, vai pra lá. A gente não chega nem no pé da Xuxa. Vai pra lá, querida. Vai lavar louça, vai tomar um banho na cachoeira, vai na praia hoje, ó, se joga naquele mar gostoso, né, Karina? Você já sabe nadar? Mais ou menos. Não sabe nadar também? Tudo você é mais ou menos, você não vai. Você gosta de namorar, de beijar, você gosta de sair, você gosta de pegar, ou você também é mais ou menos, não gosta? Gosto, né? Você gosta? Gosto. E você gosta de pegar mais? Com o Valdir é assim. Nossa intimidade aqui agora é um papo aberto gostoso. Não, eu gosto de sair, gosto de curtir, gosto de beber. Gosta mesmo? Gosto mesmo. O que você admira que as pessoas gostam mais de fazer, que você às vezes fala, poxa, não devia fazer tanto? Maldade? Falsidade. Falsidade. Você acha que as pessoas são falsas? Muito. Por que as pessoas andam assim? Às vezes eu vou na rua observar as pessoas e eu vejo que as pessoas, elas andam, mas elas não se cumprimentam mais, não é? Não. Elas batem em você, passam por cima, te empurram. Ninguém mais... Passa. O que está acontecendo? Não tem mais troca de olhar, né? Tudo celular, tá todo mundo interligado na rede. Por isso que o país está onde está. Ninguém mais tem contato, então, ninguém mais tá todo mundo abraça, desempregado, beija. sem trabalho, sem marido, sem filho. Meu bem, fica com o celular. Põe ele assim, beija ele e dorme. E depois não chora em cima dele. Que adianta? Vou ficar vendo fitinha ali. Eu odeio essas coisas. Ficar vendo foto aqui. Vamos lá. Põe aqui a câmera. Vai. Fica no celular com o dedo assim, lá, olhando pra baixo o dia inteiro. Isso é perder tempo. Ah, vai dormir, vai curtir a pessoa que você gosta, tá? O motorista, tô vendo, polícia militar, também tô na rua, às vezes andando, tá de cabeça baixa com a farda, assim, andando. Aí se eu fosse o coronel Camilo, eu pegava você também. Olha aqui, fica lá. Às vezes olhar a cidade, tá lá no WhatsApp, olhando o WhatsApp. Se vê um bandido por trás, se vê alguma coisa acontece, então, as pessoas têm que estar mais ligadas. E você vê muita reclamação, as pessoas falam mal daqui, mal dali, mal da cidade, mas ninguém fala mal da sua própria atitude. Então nós estamos num país, como você falou, precisa e necessário as pessoas voltar a se olhar, gente. Esse é o toque do Valdir e Você. Aí as pessoas perguntam assim, por que o Brasil está difícil, Valdir? Por que está parado as coisas? Porque não é que está parado, não. Nós paramos no tempo. Nós precisamos voltar a sorrir, olhar no olho a olho de volta. E é isso que é o programa Valdir e Você. É te dar esses toques para você acreditar, não. Para você enxergar a verdade que está faltando na nossa vida. É o olho a olho. É sorrir mais para o seu filho. É seu filho abraçar você. O seu marido, ontem estava no supermercado,
E daí eu vi uma mulher brigando com o marido porque onde ele tinha colocado a sacola que ela trouxe. E ele não sabia onde estava a sacola. E ali começou a briga, eu sentado no carro ali tranquilo. Falei, bom, aqui eu vou começar a assistir uma novela de graça. E daí você vê que uma pessoa se destrói em questão de segundos. Não sabe o que fala. Então as pessoas estão distantes. Hoje eu vejo os casais vivendo assim, sabe? A mulher para um lado, o homem para o outro, o cachorro trancado dentro do apartamento, aí o vizinho que bate o martelo, você que reclama, não tem mais aquele sorriso. Você vai tomar um banho gostoso, tomar um café, vai na padaria, a pessoa passa te empurrando por cima. Eu não acho que tá legal assim. Eu acho que se eu não estou sentindo bem no mundo onde eu estou vivendo, imagina Deus de verdade como está vendo o que a gente está fazendo e a gente reza ainda para Deus? Para quê? Para que será a nossa reza para Deus de tanta covardia que o homem tem, de tantas coisas que as pessoas mentem ou se escondem, brinca para cima, brinca para baixo, fala para cá, fala para lá, o que vai resolver? Não vai resolver nada. O que você vai fazer da sua vida é o que você faz hoje. Vamos trazer aqui agora eles, Marcos, esta cantora mirim, a Cauane, é isso? Cauane, está aqui? É Cauane, é isso o nome dela? É Cauane, não é isso? Agora com vocês ao vivo no Valdir e Você, ela que veio abrilhantar as manhãs aqui junto com o Valdir e Você, tá bonita demais. Ao vivo e a cores para todo o Brasil, Cauane, tudo de bom com a vida, olha, tudo de azul maravilhoso. Vamos lá, Cauane, mostra os seus talentos, querida. Quando saio com as amigas, tudo que mais quero é não ficar em casa, encontrar o que fazer. Seja longe ou seja com você. Se estou happy ou se estou bad, posto um vídeo ou foto no meu Instagram. E se o close for certo, tem curtida e comentário até amanhã. I say hello, oh, 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 oh. Eu falo bem, 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 bem. I say goodbye, bye, bye, bye. Eu digo vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Sempre arruma algum lugar pra sair e te encontrar. Me pergunto com que roupa eu vou. Oh, uma festa, um jantar. Deixo o coxi me olhar. Sempre arrumando algo pra fazer. Quando saio com as amigas, tudo que mais quero é não ficar em casa, encontrar o que fazer. Seja longe ou seja com você. Se estou happy ou se estou bad, posto um vídeo ou foto no meu Instagram. E se o close for certo, tem curtida e comentário até amanhã. I say hello, oh, 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 oh. Eu falo vem, 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 vem. I say goodbye, bye, bye, bye. Eu digo vai, 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 vai. Oh, oh, oh. Sempre arruma algum lugar pra sair e te encontrar. Me pergunto com que roupa eu vou. Oh, uma festa, um jantar. Deixo o coxi me olhar. Sempre arrumando algo pra fazer. Lacrou? Oh, oh, oh. Sempre arruma algum lugar pra sair e te encontrar. Me pergunto com que roupa eu vou. Oh, uma festa, um jantar. Deixo o coxi me olhar. Sempre arrumando algo pra fazer. É
Isso aí, é no Valdir e Você, aqui a graça dela maravilhosa da Cauane. E agora eu quero falar com você que está em casa assistindo meu programa, que é maravilhoso. E você fala, poxa vida, eu quero levar meu filho, quero trazer meu filho aqui no programa e quero trazer o meu talento aqui da cidade no programa Valdir e Você. É maravilhoso. Pode se inscrever agora no site, que é magnífico. Eu vou chamar agora os comerciais e eu volto já falando com você. E você, Valdir e você, falando a verdade com sinceridade, Valdir e você. A Laxia Produtora e Eventos está selecionando cantores, cantoras, dançarinos, duplas sertanejas, grupos musicais e grupos de samba. E se você enquadra nesse quadro infantil, venha fazer parte, venha mostrar o seu talento. Se você canta maravilhoso, dança, faz algo divino, venha fazer aqui. Laxia já está de mãos dadas com a vida e com você. Valdir e você, falando a verdade com sinceridade, Valdir e você. Ai, já estamos de volta aqui. Eu não falei que eu traria ele aqui hoje? Quando você fala que você não tem pessoas mais humanas, que não tem mais ser humano, é mentira, é totalmente mentira. Porque ainda tem pessoas que têm coração, que fazem um trabalho bonito, e eu quero parabenizar mais uma vez São Vicente, porque por menos que ainda eu não conheça todo mundo, e estou dando aquela volta em São Vicente, lá eu conheci pessoas agradáveis. E eu sempre falo que São Vicente é abençoado, porque é aí que tem o maior supermercado de todos os tempos. Se você não foi, você vai agora no Sonda para você conferir. Você entra sorrindo e sai sorrindo. Você entra com dinheiro no bolso, você sai com dinheiro no bolso e você sai satisfeito, porque o atendimento é 1000, você entra como cliente e você sai e você vira fã dos supermercados, dos maiores supermercados que eu conheço, onde eu faço compra pessoalmente. Valdir é Sonda, porque não tem, é incomparável os preços. Não adianta ter imitação, aqui você tem isso, você tem desconto. Não. Vai primeiro conferir, pega o seu dia de hoje, o seu dinheirinho, vai lá, senta lá e fala, olha, estou vendo o Valdir e Você, e você vai lá no mercado, porque Valdir e Você vai te dar, de verdade, que não tem condição, uma cesta básica para você se alimentar. E por um ano, o Valdir e Você vai te dar toda a cobertura. E vem muita novidade, viu? Aguarda, porque todo o meu trabalho, Valdir e Você, nós vamos gravar no Rio de Janeiro, São Paulo. O programa Valdir e Você vai ser maravilhoso. Muito obrigado aos empresários, os investidores e a todos. Principalmente aqui meu grande amigo e irmão, o Marcos Bianchi, que é um dos nossos diretores mais que eu amo aqui na emissora, que sempre, desde o começo, abraçou o Valdir e trouxe junto para a emissora o Valdir e Você. Muito obrigado, Marcos Bianchi, você mora no meu coração. E eu vou trazer ele aqui porque tem gente que tem coração, tem visão, sabe o que fala, por isso que ocupa cargos maravilhosos. E ele está aqui comigo, que é o Felipe Galvão, que é o diretor do SEAS aqui de São Vicente. Bom dia, meu querido. Bom dia, Valdir. Bom dia. Você sabe quem faz bonito está aqui no programa. Eu não sou de fazer média com o prefeito, eu não sou de fazer média com ninguém. Se gostou de mim, gostou. Se não gostou, eu sou igual a você. A gente tem que fazer. Exatamente. O que me chamou a atenção aqui da sua pessoa em São Vicente foi o trabalho que você vem fazendo com o pessoal de rua. Às vezes a pessoa fala assim, mas é tudo vagabundo essas pessoas? Por que fica jogado? Será que o prefeito não tem coração? Será que a prefeitura não acolhe essas pessoas? Diz aí. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão assistindo.
primeiro, obrigado pela oportunidade, né, em nome da Prefeitura de São Vicente, e poder falar da população em situação de rua. Como que é o nome do prefeito lá mesmo? Lá o prefeito é Pedro Gouveia. O Pedro Gouveia. Manda um Isso. abraço para ele, não é? Mando sim, pode deixar. E a secretária de Assistência Social é a vice-prefeita. Então, para ver o poder que a assistência social tem em São Vicente, a vice-prefeita ocupa a cadeira. Então, obrigado pela oportunidade de falar da população em situação de rua, que é uma população que precisa da ajuda da sociedade, né? A sociedade precisa entender esse fenômeno mundial, que não é uma realidade só aqui da Baixada, no mundo inteiro tem isso. No mundo inteiro. A questão não é só São Vicente, né? Não é Santos, é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Agora, o que chamou a atenção, eu te trouxe no programa, porque muita gente às vezes fala assim, ai, que dó, você vê a notícia no WhatsApp, comove a família, você quer ajudar a pessoa e a pessoa é vagabundo, é drogado, às vezes não quer melhorar, você está no abrigo, você dá cama, você dá tudo isso e eles rejeitam isso. Isso acontece, é verdade isso? Infelizmente isso acontece. O primeiro fato é a pessoa querer ajuda, né? O poder público ele tem lá que dá oportunidade, mas depende da pessoa aceitar essa oportunidade e desempenhar da melhor forma. Então, nosso papel enquanto poder público é estar ali sempre ofertando uma saída de resgate de vida. Para quem não conhece o SEAS significa o quê? É Secretaria Municipal de Assistência Social. Secretaria Municipal de Assistência Social. E o que ela faz na cidade? O que ela representa mais? Vamos supor, eu tenho em casa um problema, estou assistindo o programa agora e às vezes eu falo, poxa, o prefeito não está fazendo... Você vai para São Paulo, na Paulista, e vê um monte de gente deitado nas portas do banco. Eu não acho que é o prefeito que está mandando tirar, mas também vou falar uma coisa, não fica bonito para a cidade você passar, ver aquele monte de gente jogado ali, não é? Infelizmente, nós temos a prática de alguns municípios que trazem pessoas aqui clandestinamente e despejam aqui em São Vicente, em Santos, aqui na nossa região. Então, nós tentamos, de todas as formas, pedimos para a sociedade que assim que presenciar isso, chamar a polícia, porque isso é crime. Então, o que nos compete, né? É estabelecer um vínculo com essas pessoas. E esses pais que colocam seus filhos, assim, aqui embaixo eu percebi que tem muito pai que traz de fora, coloca os seus filhos para vender bala e trabalhar. Está existindo um trabalho já mais rigoroso com isso? Exatamente, estou até com a blusa hoje. Eu estou vendo o que eu quero falar. O PET São Vicente, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Olha então, aí. nós, infelizmente, percebemos, né, nas ruas um aumento significativo de crianças no farol sendo exploradas financeiramente pelos próprios pais. Isso é um crime bárbaro. Eu falo, eu não sou a favor disso. E também não acho legal as pessoas dar dinheirinho para eles. Não. Aquele sorrisinho, né? A pessoa chega, ai, gracinha, toma uma balinha. Não faz isso. O que nós pedimos é para a sociedade. Quer ajudar? Procure a Secretaria de Assistência Social. Aí a outra pergunta que eu gostei de você, que eu achei você o máximo. Eu, quando gosto de uma pessoa, eu vou na hora, viu? Quando eu vou na prefeitura, se o prefeito for assim, aquela coisa assim, eu digo, querido, ele come lá, eu como aqui. Exatamente. Não é porque ele é prefeito, porque ele pode mandar em mim. Exatamente. Né? Nós somos parceiros, eu como empresário falo sempre isso. Ninguém manda em mim. Correto. Não tem aqui dentro ninguém. Não tem no mundo, não tem espaço para falar, olha, você vai fazer assim, desse jeito. Eu falo, vai dormir. Porque eu durmo como eu quero, eu como o que eu quero, sabe porque eu pago com o meu dinheiro, com a minha conta. Exatamente. E se eu pago funcionários, ele tem que me obedecer. Exatamente. E acabou. Exatamente. Você não está contente com a empresa, se você não está contente com a prefeitura, você vai ficar falando mal do prefeito do dia? Jamais, é só sair, ninguém obrigou a ficar lá. Quantas pessoas você vê falar mal do prefeito e quando ele chega fica, oi, querido. Mas você gosta de bajulação? Não, eu odeio puxa-saco, gente falsa, sai de mim, Uruca. Então a gente vai dar um toque aqui para você, no programa Valdir e Você. Sabe por que eu trouxe o diretor aqui, o Galvão, o Felipe? Porque eu vi que além do trabalho social, existem pessoas que falam assim, poxa, eu quero ajudar. Você em casa agora, por exemplo, é um empresário, está assistindo o programa, você está em casa e você julga, na sua visão, que a cidade não está fazendo o que deveria fazer. Engano da gente. A gente se engana muito com a nossa visão daquilo que você não está vendo atrás do seu trabalho. Eu vi o trabalho do Felipe e convidei e ele veio no meu programa. Eu quero te agradecer mesmo de coração. Você virou meu amigo, meu parceiro. Sim, tá com bom? certeza. Pode contar com o meu programa e dizer para as pessoas em casa assim, que não adianta a gente ser falso. A verdade tem que ser dita, acabou. Olha, não dá para fazer isso porque está precisando disso. Então, se você em casa é um empresário e você está querendo ajudar as pessoas e não sabe, ô Felipe, eu não sei como ajudar, eu quero ajudar. Por exemplo, as pessoas de rua, você me diz que eles são vaidosos, que eles gostam de creme, passar perfume, tomar banho, e alguns até querem isso na vida.
Você testemunha isso pessoalmente, assim, com eles? Esse pessoal de rua que você trabalha? Isso, nós temos o Centro Pop, né? Que é o local onde as pessoas em situação de rua são atendidas. Centro Pop. Centro Pop. Que fica Quero ali conhecer eles. Será um prazer. É Capitão Mora Guiar 436. Lá, as pessoas, por exemplo, a pessoa que está em situação de rua, tem uma oferta de emprego, ela nos procura para pegar uma roupa nova. Aí, às vezes, quer passar um perfume, quer passar um creme. E vai pegar roupa mesmo? Bastante. E veste bonitinho? Veste, As pessoas que querem estar assistindo o programa agora, quer fazer uma doação, como que ela faz? Por exemplo, as empresas de cosmético, você que tem, às vezes, 3 perfumes, não é só agasalho, um prato de comida que ajuda, não. Dá um creme também. Dá um Prestobar. Outra coisa que usa bastante, sabe o quê? Cotonete, querido, para limpar o ouvido. Não é gostoso isso? Exatamente. Perfume, principalmente. Então... Doação de perfume a gente quase não recebe. Olha, a mãe tá até rindo do Valdir da expressão. Você gosta da minha expressão do Valdir? Adoro. Que é autêntico, não é? Exatamente. Não é só limpar o nariz e falar, ó, tô limpo. Olha, o prefeito tem que trazer para mim, o prefeito tem obrigação, a prefeitura tem que fazer isso, a assistente social tem que ajudar. Não é desse jeito que funciona. Somos nós, seres humanos, a sociedade, que tem que se vigiar e acabou. Exatamente. A polícia sozinha não faz o trabalho. Tem que ter a denúncia. Exatamente. Você vê um crime e você não denuncia, você é pior. Fica conivente, né? Essas mães que eu trabalho em São Paulo, quero mandar um abraço para a doutora Sato, que é uma das grandes delegadas. Olha, não tem igual a doutora Sato como mulher e a defesa da mulher. Eu acompanhei como jornalista esses casos lá com o Datena, quero mandar um abraço para todos da Bandeirantes, do SBT, são todos meus amigos. E quando você vê um caso, né, eu já acompanhei vários casos de homossexuais ser violentados e assassinados e jogados, como o Celso Daniel, o prefeito de Santo André. Exatamente. Né, que foi violentado de uma forma brutal. Acompanhei esse caso, documentei esse caso, acompanhei todo esse caso em São Paulo. Então, a minha história é grande de vida. Agora, o que eu me impressiono aqui com as pessoas, com as famílias, e eu acho que as pessoas elas deviam falar menos e poder, às vezes, a gente ver que uma pessoa de rua não é vagabundo. Ela precisa de uma oportunidade. Oportunidade. Agora, você tem que tomar cuidado. Às vezes você está ajudando uma pessoa que você vai puxar a ficha dele, ele é sequestrador, ele é usurpador da filha, ele violentou seus filhos, ele é perigoso e está aí na sociedade. E a pessoa fica lá alimentando ele e ele fingindo que é um coitado trabalhador. Por isso que nós pedimos para a sociedade procurar assistência social. Pronto, eu Nós quero dar esse iremos toque. direcionar da melhor forma. Se o empresário está assistindo agora, a mãe que está ouvindo o Valdir aqui no programa, na Santa Cecília, ela fala, puxa vida, eu quero ajudar as pessoas. Ela pode ajudar. Como que ela pode fazer? Nos procure. O Centro Pop está de portas abertas. Já apareceu aqui na tela o nosso telefone. É só nos procurar que nós iremos direcionar da melhor forma. Está colocando aqui, Marcos, seu telefone direitinho? Olha, vocês entram, faça isso. Eu estou pedindo, o Valdir está pedindo para você. Se vocês têm amor no Valdir, eu estou 3 meses aqui na cidade, nesta emissora maravilhosa que é o nosso querido Marcelo Teixeira, que o nosso programa está bombando. Que bom, sucesso. Eu não tenho nada para falar assim, olha, eu sou lindo, eu sou o Sylvester Stallone, sabe? Aquela coisa. É o meu jeito que as pessoas gostam. E quem não gosta, eu também quero que se dane. Sabe, eu estou ao vivo aqui, eu não estou preocupado com quem gosta de mim. Eu estou preocupado em fazer um trabalho limpo, um trabalho honesto, abraçar essas mães que de verdade querem os seus filhos trabalhando, porque a chance é dada. Agora tem mãe que fica assim, ai, não vai colocar minha filha? Não gosto mais de você. Problema seu. Exatamente, ninguém é obrigado. Eu sou apresentando, não sou obrigado. Eu sou obrigado a gostar do Neymar porque ele joga bem. Eu tenho que saber que o jogador é uma empresa, tem investimento, tem empresários que investem a sua vida no jogador. Como a prefeitura, tem pessoas que trabalham honestamente e as pessoas falam que a prefeitura ninguém trabalha. Como não? Eu vi você lá trabalhando, eu vi você buscando as pessoas, eu vi você contando ali, não é história não, é buscando o fato que uma pessoa de rua toma banho, escova o dente, ela gosta de passar um perfume. Ah, ele é pobre, não precisa disso. Você não é vaidoso? Todos nós somos. Olha, eu adoro. Eu passo perfume nas minhas pernas, eu passo perfume na minha barriga, eu passo perfume no meu pescoço, eu tomo um banho gostoso. Sabe por quê? É bom ficar cheiroso. Você não gosta de ficar cheirosa? Karina, você é muito romântica assim? Você é uma pessoa que tem vaidade, se troca, passa perfume? Muito. Ou Hoje você eu gosta acordei de 4 levantar assim e horas. falar, vamos embora? Já acordei 4 horas hoje, tomei banho, maquiei.
pra tá bonito aqui. Então, e assim é o Felipe que tem esse trabalho, gente. Então, eu peço aqui no programa Valdir e você, faça suas doações. Nós estamos ainda em campanha do agasalho, que é Perfeito. importante, né? Isso. Não é só roupinha velha, não. Doa um tênis, doa uma calça, uma Chinelo. bermuda, um chinelo. que Precisamos usa- muito. Muito. E que mais? Chinelo, perfume, creme de cabelo, Algodão. hidratante, algodão, Esmalte. todos os itens da beleza individual nós precisamos. São coisas que mal chegam de doações. Até falando dessa questão dos agasalhos, cerca de 40% dos agasalhos que são doados, eles não têm condição de uso. Olha aí. Então a sociedade precisa entender isso. Se você quer fazer uma doação, mas que tenha uma condição de uso. O que chama mais sua atenção, assim, quando você vê assim, tem pessoas que é meio afogada, que chega lá e grita, quer que dá atenção para ele? Sempre tem, mas aí entra a questão do trabalho técnico. A psicologia? Isso, o nervosismo da pessoa tá nela. Que então, coisa, né? se nós chegarmos com educação, com calma, com paciência, ela também vai acalmar. Então esse é o nosso trabalho. E o que você hoje falaria assim, dentro do SES, o que você mais está necessitando nesse momento? Qual apoio você pede à população ter essa consciência? Não incentivar dando dinheiro para as crianças em farol, tomar cuidado com essas notícias de fake news dentro da internet, que se você comove, como eu não vou me comover, não. Eu escutei a história e vou atrás buscar. Então, quando eu vejo que uma pessoa, você está movendo uma cidade para ajudar uma pessoa que se fala que está necessitada, não tem onde dormir, não tem o que comer, e você vê que isso é mentira da pessoa, que ela não quer isso, né? Então a pessoa mente, engana. Agora, por isso que existe o departamento, o SES, porque lá você vai ter a garantia de estar ajudando de verdade, porque lá é um cadastro que você faz. Lá ninguém vai falar, olha, vamos ajudar o Antônio, que o Antônio caiu de paraquedas aqui. Nós temos que saber quem é esse Antônio. Exatamente, por isso nós Será pedimos... que ele é de São Vicente? Que tem muita gente de Santos que vai encher o saco em São Vicente. infelizmente ou Eu vou felizmente... falar claro aqui, eu não gosto de medir palavras, não. Vai encher o saco. São pessoas que ficam pedindo, pede cigarro. Você sai no shopping, pede cigarro. Pra mim, principalmente, parece uma sina. Parece que eu tô saindo. Ô, Valdir, me arruma um cigarrinho aí. Eu falo, meu Deus, nem acabei É de o preço da fama. E olha, eu fui lá na sua cidade, ali em São Vicente, e eu quero agradecer ali as lojas, porque quando eu andei, todo mundo, sabe, com carinho, me beijando, me abraçando. Olha, Valdir, continua assim. O programa está maravilhoso, então eu estou muito feliz por todas as famílias aqui da Baixada, desse Brasil imenso, saber que existe alguém que pode, de verdade, não é lutar por eles, mas é orientar, como você falou. Perfeito. Então, você que está em casa, você quer ajudar uma pessoa, faça uma ajuda certa. Toma cuidado, principalmente eu quero pedir aqui para as minhas queridas, maravilhosas, essas mães idosas, mas que são elegantes, lindas, toma cuidado. Não abre a bolsa para qualquer vagabundo. Quando você vai retirar o seu 13º ou você vai receber seu pagamento, vai com alguém acompanhando, vai com atenção, não vai em qualquer caixa eletrônico. Toma todos os cuidados porque você não sabe aonde está o perigo. O perigo está nas ruas, né? No dia a dia. Por isso que nós pedimos, procurem os órgãos oficiais. É verdade que está tendo alguns assaltos assim que eu fiquei sabendo, que passa de bicicleta assim e puxa a bolsa das idosas, puxa o celular da pessoa. Já pensou isso? É horrível, por isso que a segurança pública tem intensificado, né, as abordagens em pessoas que estão de bicicleta, principalmente nas vias de grande circulação. Eu espero a Deus que o governador, toda a família aqui da Baixada Santista também colabore. Se você vê alguma coisa que não está legal na sua rua, denuncie, viu? Porque eu denuncio. Exatamente. Além de denunciar, eu vou junto. Pessoalmente, eu mesmo, na casa da pessoa, igual eu fui. Tem escolas que eu estou andando aí que não tem condição de ter um comércio. Não existe isso. Então, a pessoa tem que ter, primeira coisa, higiene na vida, educação e saber ajudar alguém. Não coloca a sua mão ajudando qualquer pessoa, porque eu falo, eu tenho medo. Eu fui ajudar uma pessoa no mercado, dar uma cesta básica, ela falou para mim assim, olha, eu não quero comida não, pega essa cesta aqui, ó, e falei, nossa. Não precisava da ajuda, estava querendo só explorar os outros. Né? Ela queria dinheiro. E para que é dinheiro? Para beber, para fazer outras coisas. Eu quero parabenizar o meu grande amigo Felipe Galvão, que é uma das pessoas mais amáveis que eu conheci em São Vicente. Agradeço ao prefeito,
por ele estar aqui presente comigo, de São Vicente. Meu amigo Henrique Marques, que é o secretário... Secretário, médico e cantor. Secretário, médico, cantor, compositor. Exatamente. Maravilhoso. É pai, né? Acabou de nascer, né? A filhinha dele, né? A filhinha que é uma graça maravilhosa. E o secretário de Cultura que veio aqui é o Gilson. Fábio Lopes. Fábio Lopes, isso, Fábio. Quero mandar um abraço para você, Fábio. Pode contar aqui com o programa Valdir e você. E vamos fazer algumas matérias. Eu quero visitar mais São Vicente e agradecer a liderança e a audiência nesse momento em São Vicente. E o nosso diretor do SES, parabéns a todos do SES, que trabalha com amor, com verdade. Faça as suas doações, tá? Mas leva creme, leva perfume, leva cotonete, ajuda, não é? Obrigado pela oportunidade. Quer pedir mais alguma coisa que está precisando? Nós precisamos de tudo. O que tiver de item pessoal, geração de emprego, você tem um pequeno comércio, gerou uma vaga de emprego, nos procure. Nós temos pessoas lá que estão buscando uma oportunidade na vida. Ah, por exemplo, tem um desemprego. Existe uma pessoa, um departamento que eu vou lá, eu estou desempregado. Eu consigo ter uma assessoria para conseguir ser indicado para um local onde eu vou ser preparado ou vai ser analisado o meu caso? Sim, em São Vicente nós temos uma secretaria, a SEDECT, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, e ela faz essa preparação de reinserção no mercado de trabalho. Então, qualquer pessoa pode estar indo lá, procurar a secretaria lá na prefeitura e vai ser orientado para um curso de formação de currículo ou até mesmo de interpretação pessoal. Eu vou falar com o supermercado Sonda. Perfeito. Todo mundo está assistindo o programa aqui, eles Com são certeza. pessoas muito maravilhosas, são dois irmãos assim, grandiosos. E eu vou dar mais uma atenção aqui para o pessoal de São Vicente e pedir para o Sonda fazer comigo esse trabalho de a gente poder alimentar de verdade essas pessoas que não têm condição de se alimentar de verdade. Obrigado pela E oportunidade. eu quero você junto comigo nesse caminhão, a gente vai fechar, falar com o prefeito em São Vicente, coloca lá, tem a polícia ali, tem Sim, tem o patrimônio da cidade, como é que chama a polícia? Lá nós temos a GCM, né? A que é a Guarda GCM, que eu Municipal. quero contar com esse apoio da GCM. Vou levar o palco, a emissora para lá, Valdir e você, e nós vamos fazer esse espetáculo. Em cada cidade eu vou andar para a gente poder levar uma alegria mais para as pessoas. Ai, obrigado, vai ser um prazer recebê-lo. E eu quero o prefeito junto comigo, falar para ele, viu? Pode deixar. E eu vou tomar, quando eu for lá, não gosto de tomar café, gosto de tomar suco de laranja. Será um prazer. Vai com Deus. Muito obrigado pela viu? oportunidade. E vamos se ver logo, tá bom, Com querido? certeza. Uma parceria de O que sucesso. você precisar, eu estou aqui, Valdir e você, de porta aberta para você. Obrigado. Tá bom? Obrigado, fica com Deus. Olha, é maravilhoso a gente poder falar da verdade. Tá vendo? Às vezes você fala, poxa, eu quero ajudar alguém, eu não sei como ajudar. É simples. Procura o César aqui de São Vicente, como Santos, Guarujá, todos têm seus departamentos. E olha, não esqueça, hoje vai ter o lançamento lá dos kits da Rita Hernandes no Procópio Ferreira. E eu dou mais um toque para você, quero mandar um beijinho para ela, vai ser às 7 horas e eu vou estar aí com o secretário da Cultura, que é o Marcelo, maravilhoso. O trabalho que eu vou trazer aqui da descoberta de Guarujá, os artistas de Cubatão, de Guarujá, Praia Grande, São Vicente, enfim, o mundo é grande. E depois o Valdir já logo pega esse povo aqui, fecha as portas dos melhores e já vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para a Bahia, porque Valdir não vai ficar só aqui esperando cair do céu, não, talento não. Eu vou em busca de talentos. Então, se você demorar muito, querido, a onda passa e você fica vendo ela. E eu vou para o mundo das águas, assim, flutuar no mar. Deixa eu falar com ele aqui agora, que é um lutador maravilhoso, que eu tenho a certeza que eu conheço ele, luta para Dedéu, tem um trabalho maravilhoso, que é dentro... Deixa eu ver, cadê a ficha dele aqui, Marcos? Você não me deu a ficha dele? Cadê o nome dele? Tá aqui? Ah, tá aqui, ó. A entrevista com ele, que é o Gabriel... Eu chamo ele de Espinosa. Vem cá, Espinosa, que é um grande lutador de MMA. E é um dos maiores professores que eu já vi, educadores, e quem treinou, preparou ele, é maravilhoso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que te fez você ser esse campeão de luta? Para começar, minha força de vontade, né? Acreditar em Deus e seguir em frente. Você viu que nós temos aí o Juan. Cadê o Juan? Tá aí? Não acredito. É mesmo? Então, é verdade, ele está se preparando para viajar, para fazer as malas dele. O Juan é um grande lutador que veio no programa, mas é uma pessoa simples como você e que vai disputar um título, e acho que é muito importante isso. Quando a gente luta na vida, a gente tem um objetivo de ser um lutador. Hoje, o Valdir e você, através da televisão,
eu quero mostrar o quantas mulheres procuram esse tipo de Muay Thai, que chama, né? Isso. Além de você ter um corpo saudável, você tem estrutura física e você não precisa se matar muito para ter um corpo elegante. É verdade isso? É verdade, sim. Coisa de 1 hora de treino, você tira seu estresse, você Olha lá, chega em nós casa estamos- mais calmo. Nós estamos mostrando os vídeos aqui para você narrando comigo. Esse aí é o ringue. Essa luta foi aonde? Foi aonde? Você lembra? Essa luta aí foi na Vila Leopoldina, foi minha estreia no MMA profissional. Via Leopoldina na Lapa, ali no alto da Lapa. Isso, perto do Ceasa, Perto do Ceasa. Avenida Mofarrege. Ali então nós temos nosso amigo empresário, como é o nome dele? O Lourenço? Lourenço Santos Silva, Lourenço meu é mestre. acho que é o melhor que tem, né? Dentro dos ringues, né? Ah, o cara é campeão na vida, campeão no ringue, campeão em tudo. Vou trazer ele comigo, você sabe, né? Sabe quem lutou com ele, preparou? Foi preparado, que é um sucesso? Ah, o cara é demais, ele treina com os melhores, tem conhecimento em tudo que você pode Não imaginar. tem igual. Não. Não tem. Quero trazer ele comigo em parceria aqui do meu programa, que nós vamos fazer um programa de luta. Vai ter um dia especial, só luta de mulheres, vai ser maravilhoso. Já estamos aí com 30 mil ingressos vendidos. 5 minutos que eu abri a boca aqui. Com fé em Deus. Que fé em Deus? É mais que fé, é fazer com Deus. A fé eu vejo todo mundo ter. Todo mundo fala a mim que tem fé em Deus. E eu não vejo ninguém fazer com essa fé nada. Maldade, egoísmo, mentira, fala mentira. Deus não é isso, não. Lembra que nós conversamos ontem? Lembro. O que eu te disse para você lutar? Você está lá em cima do ringue, lutando, mas não é você sozinho. Tem uma força dentro de você. Sim. Assim é cada pessoa que tem seu dom, seu talento, que vai se expor na sua vida, mas ele tem uma força dentro dele, que faz ele ser o que ele quer ser. Assim foi o Neymar, o melhor jogador do mundo, o Pelé, um dos grandes jogadores, não tem explicação. Ah, por que o Pelé? Não tem porquê. É Deus que escolhe. Você pode ser candidato, mas você não pode decidir sua vida. Correto? Correto. E você quer mandar um recado aqui? Esse trabalho que nós vamos fazer aqui, esse programa de luta, você acha que é importante incentivar também as pessoas que querem agora lutar o Muay Thai? Nós temos a luta de um Muay Thai, nós temos qual outro tipo de lutas? Temos jiu-jitsu, Olha aí, isso aí é kickbox, tudo lá dentro, né? Dudu? capoeira, o boxe, taekwondo, que for de esporte está valendo. Nós temos o boxe, Temos a capoeira, a capoeira, Muay Thai, o Muay Thai, jiu-jitsu, jiu-jitsu, karatê. karatê. Olha quanta divisão, né, dentro, modalidades dentro da luta. E por que as mulheres estão assim, gostando de lutar o Muay Thai? Principalmente para condicionar o corpo, né, emagrecer. É muita procura. De 10 alunos na academia, 7 é mulher, 6 é mulher. A procura é muito grande hoje. 2 vezes na semana, 1 horinha de treino, deixa seu corpo muito bom, tira seu estresse. E a idade que começa a procura, assim, qual é? Existe uma lei, uma classificação, por exemplo, ele é criança, tem 12 anos, por exemplo, adolescente, já pode treinar? Existe uma idade que começa? Então, a partir dos 4 anos de idade, 5 anos, já pode começar a pôr para treinar, fazer um condicionamento físico. Isso só vai ajudar na saúde, tudo. Pode começar com 4 anos. Isso. E vamos fazer outra pergunta para você aqui. Quando a gente está numa formação buscando talento, quem está em casa agora quer aprender, quer conhecer. É qualquer lugar que ela vai treinar ou tem que buscar um local especializado para ser preparado para essa luta? Bom, se você tem um objetivo de competir mesmo, de aprender arte marcial, você tem que procurar um lugar certo, se informar. Porque também tem um monte de picareta aí no meio do esporte, né? Que fala que é professor, instrutor, mas não é. Procura sempre saber onde você está indo. É a melhor coisa. É isso aí. Então, se você está assistindo o programa Valdir e Você, nós vamos dar esse espaço. Porque, como é que chama esse esporte? Artes marciais. Artes marciais. Então, tem muita gente que gosta de como que é? Artes marciais. Artes marciais. Isso. E tem muita gente que gosta desse movimento. Existem pessoas maravilhosas que querem se preparar. Então, o Valdir convida aí todos os empresários, amigos e que estão agora assistindo o programa Valdir e Você, que nós vamos dar um dia desta importância com meu amigo Espinosa,
que vai ser meu treinador, meu orientador. Conheço ele desde os 14 anos, na luta da vida dele, dos pais. Admiro você por estar chegando aonde está chegando na vida, tá bom? Obrigado. Tenho o meu carinho aqui do programa. Quero mandar um abraço para o Lourenço, que é um dos maiores marcas de ringue, né? Deste Brasil. É uma das pessoas que tem credibilidade, respeito. E eu peço às empresas que estão me assistindo agora, me ouvindo, a todos os lutadores, e você que quer começar um empresário, você quer começar de verdade, é do sexo masculino, é feminino, quer vir aqui no programa Valdir e Você, vai se inscrever agora no site valdirevocê.com.br e fala quem é você. Se você é lutadora, se você é principiante, se você já ganhou algum título, nós vamos começar a mudar os módulos das lutas e fazer essas lutas ao vivo, e o programa vai fazer documentário. Ótimo, Eu excelente. quero ser um grande amigo e parceiro também do Muay Thai. Muito bom, tá precisando mesmo. Então vamos lá. Então você já é meu convidado para a gente formar toda essa classificação. Quero agradecer aqui a presença do meu grande amigo Gabriel Espinosa. Quero agradecer a Vanessa. Ela vai encerrar o nosso programa cantando. Dá tempo dela cantando, encerrando? Dá tempo. Vai fazendo o violão já, vai cantando uma musiquinha, porque Valdir e Você é isso. Fica com Deus. Amanhã estarei aqui com você, juntinho com você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, não esqueça, Mercados é Supermercado Sonda. Você entra como cliente e você sai lá como fã. É maravilhoso. Valdir e Você. He left no time to regret. Kept his word with his same old safe bet. Me and my hair high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you know, so far removed. Valdir, seu amigo de todas as horas. Querer é poder, é bom ter você na minha companhia. Eu ligo a TV e quero saber sobre o meu dia a dia. Valdir e Você, Valdir e Você.